existe um segredo enterrado no meio do sertão nordestino. Um segredo que uma família carregou por mais de 40 anos, sem falar com ninguém. Um segredo que custou sangue, suor e lágrimas. E uma promessa que quase destruiu tudo o que ela tinha. O que você vai ouvir agora é uma história real, com nomes que eu vou proteger, porque algumas feridas ainda não fecharam. Mas cada detalhe que eu vou te contar aconteceu com nada. Um pedaço de terra ressecada, um céu que não chovia há 3 anos. E uma filha pequena que olhava para ele todos os dias com os olhos que perguntavam: pai, a gente vai ter o que comer hoje? E foi numa tarde de agosto, quando o sol rachava até a alma, que Severino fez uma escolha que mudaria para sempre o destino de toda a sua família. Momento viu chegar. Fica comigo! Porque quando eu te contar o que aconteceu naquela noite de lua cheia, no meio do sertão da Paraíba, eu tenho certeza que você vai entender por que essa história ficou guardada por décadas. Você vai entender por que a família nunca quis que ela saísse. E você vai entender também por que eu precisei contar. E talvez, só talvez, você reconheça um pouco de Severino em você mesmo, que amava enquanto o mundo inteiro tentava arrancar. Já foi Severino uma vez na vida, e essa história é para essa pessoa. Era 1987. O sertão da Paraíba estava no 3º ano seguido sem chuva. As ruas de barro da cidadezinha de Juazeirinho eram cobertas de pó vermelho que grudava na roupa, na garganta, nos olhos. As crianças brincavam descalças porque sapato era luxo para poucos. Rachadura no chão seco, como a pele de um velho que a vida não poupou. Severino Ramos tinha 42 anos, mas aparentava 60, a pele curtida pelo sol do meio-dia, as mãos calejadas de tantos anos abrindo terra dura com enxada. Ele não reclamava, nunca reclamou na vida. No sertão, reclamar é fraqueza. E fraqueza, no sertão, mata mais rápido do que a seca. Até o dia mais pesado. Maria não entendia direito o que era a seca. Ela só sabia que a barriga doía às vezes sem que a mãe pudesse fazer nada. E que o pai ficava olhando para o horizonte com um olhar que ela não sabia nomear, mas que deixava o coração dela pequeno. Ela continuava brincando, continuava sorrindo, porque criança tem esse dom de encontrar leveza onde adulto só enxerga peso. O corpo pedia para ficar deitado. Severino tinha uma roça pequena que ele cultivava com amor de pai e paciência de santo. Feijão, milho, macaxeira, não era muito, mas era deles. Era o suor dele transformado em comida, e isso tinha um valor que dinheiro nenhum compra. Mas a seca não pede licença. O milho não cresceu naquele ano, o feijão secou antes, a macaxeira apodreceu por falta de água, antes mesmo de poder ser colhida, e Severino ficou parado no meio da roça morta, olhando para aquela terra que ele amava como se amava uma pessoa. E pela primeira vez na vida, depois de 42 anos de sertão, ele não soube o que fazer. Teodósio, um fazendeiro de terras largas, voz grossa, bigode grosso, dinheiro ainda mais grosso, o tipo de homem que no sertão daquela época tinha poder de fazer chover ou parar a chuva, conforme os próprios interesses. O tipo de homem que todo mundo cumprimentava com um chapéu na mão, não por respeito, mas por medo disfarçado de respeito, que a gente sente quando sabe que o poder na sala não é. Bem intencionado, Teodósio queria a terra de Severino, uma faixa de terral pequenal, aparentemente insignificante, mas que ficava exatamente na beira do único fio de água que ainda corria naquele trecho ressequido. Teodósio não era homem de fazer negócio por acaso. Cada metro que ele queria tinha um motivo. E o motivo por trás dessa faixa de terra, Severino ainda não sabia a menor intenção de contar. E Teodósio fez uma proposta que Severino, naquele estado de desespero silencioso, com a filha olhando e a despensa vazia, não deveria ter rejeitado sem antes entender tudo que estava em jogo. Mas Severino era um homem que sabia o que tinha, e sabia o que perderia se abrisse mão. Sabia que terra de família não é só terra, é identidade, é história, e raiz arrancada não volta a crescer no mesmo lugar. E é aqui que a história começa de verdade. Coronel Teodósio chegou na casa de Severino numa tarde de quarta-feira. Veio de chapéu, com um vaqueiro atrás, como quem vai comprar boi e não terreno de gente. Dele. Sentou na cadeira de palha sem pedir licença. Pediu água, como quem manda. Conceição serviu sem sorrir, sem olhar nos olhos, com aquela contenção de quem guarda o que pensa no lugar mais fundo que tem dentro de si. Severino, eu vim fazer negócio com você. Essa faixinha de terra sua que beira o riacho. Eu quero comprar, te pago 30 contos. Que esse 30 contos
em 1987, no sertão da Paraíba, com 3 anos de seca e a despensa vazia. Era dinheiro. Era muito dinheiro para quem não tinha nada. Para quem via a filha dormir com fome e não conseguia fazer nada a respeito. Severino olhou para o chão por um tempo longo. Depois, olhou para Conceição, que estava parada na soleira da porta com um pano de prata nas mãos que a mãe tinha feito de retalho. Porque boneca de verdade era coisa de outra vida. E disse: "Não, coronel, essa terra é da minha família. Meu pai morreu nela. Meu avô morreu nela. Meu bisavô chegou nela sem mais nada e foi ela que sustentou. Todo mundo que veio depois, essa terra não está à venda e não vai estar nunca." Teodósio levantou devagar, ajeitou o chapéu, sorriu com um lado só da boca. Com aquele sorriso que não é alegria, é aviso, de ideia. "Severino, todo mundo muda. A questão é só o quanto vai custar até você entender isso." E foi embora, sem pressa, como quem sabe que o tempo trabalha do lado dele. Nos 3 meses seguintes, a vida de Severino virou um inferno silencioso e calculado. O armazém do vilarejo, que era de primo de Teodósio, parou de vender fiado para a família. Sem crédito, sem comida, manhã, e não abriu mais. "Ordem do coronel", disse sem olhar nos olhos, com aquela vergonha de quem sabe o que está fazendo, mas não tem coragem de não fazer. O padre da comunidade, um homem bom, mas com um medo ainda maior, deixou de visitar a família. As pessoas do vilarejo desviavam o olhar quando Severino passava. Não com raiva, com constrangimento, com aquela culpa surda de quem assiste a uma injustiça e escolhe não ver. Não com violência direta, sem coronhada, sem ameaça explícita, com o isolamento, com a fome, com a invisibilidade. Uma morte lenta, planejada, executada com a frieza de quem já fez isso antes e sabe exatamente quanto tempo leva para uma família sem recursos dobrar. Foi numa noite fria de junho que Conceição olhou para o marido por um longo tempo e disse em voz baixa: "Severino, eu sei que você não quer. Eu sei o que essa terra significa. Morreu nela e quem nasceu nela. Mas os meninos estão com fome de verdade. E eu não sei mais o que fazer. Vende. A gente pega esse dinheiro e recomeça em outro lugar. Longe daqui, longe desse homem." Ele não respondeu, não conseguiu. Ficou olhando para ela por um tempo e depois se levantou. Foi para a varanda e ficou sentado sozinho a noite toda, olhando o céu sem lua, o sertão escuro e seco na frente dele como uma sentença. Nascer, foi até a roça. Caminhou devagar entre as plantas mortas. Chegou no centro do terreno, ajoelhou no chão ressequido e passou a mão na terra como quem afaga a cabeça de um filho doente. E chorou, sem barulho, sem convulsão, aquele choro seco e fundo de homem que passou a vida inteira segurando tudo e não consegue mais. Pela primeira e única vez na vida, Severino Ramos chorou. Soube explicar direito, que Conceição ouviu e ficou em silêncio, que os filhos nunca entenderam completamente, que ficou na família como um daqueles mistérios que ninguém questiona porque questioná-lo seria diminuir o que aconteceu. Depois, ele disse que ouviu a voz do pai dele, não como alucinação, não como sonho, não como loucura de quem está no limite, como uma presença de dentro, de um lugar mais fundo que o pensamento. E a voz dizia apenas uma coisa: escava. Severino escava fundo. Ele não entendeu. Não fazia sentido. Mas no sertão, quando os mortos falam, os vivos ouvem. Sempre foi assim. Não por superstição, mas por respeito, por sabedoria acumulada em gerações de gente que aprendeu a prestar atenção no que a terra e os antepassados dizem. Começou a escavar naquele mesmo dia. Cavou na beira do riacho seco, no ponto que o pai dele sempre chamava de o lugar dos antepassados, sem nunca explicar por que chamava assim. Por 5 noites, Severino escavou até as mãos sangrarem. Cobriu o buraco antes do sol nascer e voltou para dentro de casa sem dizer nada. Conceição notou os calos novos nas mãos, a terra debaixo das unhas, o cansaço diferente dos outros cansaços. Mas não perguntou. E mulher que não precisa de palavra. Ela sabia que quando ele estivesse pronto, ia falar. Enquanto isso, ficava do lado. Na quinta noite, a enxada bateu em algo duro. Ele parou, ficou ouvindo o próprio coração. Depois escavou com as mãos, devagar, com aquele cuidado de quem sabe que o que está encontrando é frágil ou sagrado, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Era uma lata clara de quem a enterrou. Dentro,
havia documentos de posse de terra, antigos, escritos à mão com letra caprichada, de quem aprendeu a escrever com esforço e usava cada palavra com cuidado. E havia uma carta, dobrada várias vezes, com a tinta desbotada, mas legível, feita uma viagem longa e secreta até um tabelião de confiança na cidade grande. Um homem que entendia o que estava em jogo, que registrou tudo em cartório, que assinou, selou e devolveu ao bisavô com uma instrução clara. Guarda isso. Não mostra para ninguém. Quando a terra precisar, ela vai dizer para quem procurar. E havia mais. A carta mencionava que debaixo daquele trecho de terra havia um lençol freático. Tinha encontrado por acidente, anos atrás, cavando um poço. Uma reserva que ele nunca revelou, justamente para não atrair a cobiça dos coronéis da época, que já eram os mesmos coronéis de sempre, com outros nomes. Severino ficou parado com os documentos na mão por um tempo, que ele nunca soube dizer quanto foi. O céu começava a clarear. Os pássaros do sertão começavam a cantar. Sobre aquele coronel, sobre a própria vida, reorganizou dentro dele em silêncio. Era como se o chão que ele sempre pisou tivesse se revelado. Diferente, mais fundo, mais rico, mais carregado de sentido do que ele jamais havia imaginado. Que podia ser... Teodósio não queria comprar a terra por bondade. Não queria pagar 30 contos por generosidade. Teodósio sabia da água, sabia do lençol freático, a única reserva de água da região por décadas. Ficaria com poder sobre cada família, cada roça, cada criança, cada vida que dependesse daquela água para existir. E Severino, sem saber, tinha recusado a vender exatamente o que salvaria ou destruiria todo o sertão ao redor. Com aqueles documentos, pela primeira vez na vida, Severino tinha algo que nunca esperou ter no sertão. Poder, registrada em papel, guardada por décadas pela inteligência silenciosa de um antepassado que pensou nos bisnetos antes de pensar em si mesmo, mas um papel sozinho não faz nada. O que fazer com aquilo? Um homem pobre, sem advogado, sem conexão, numa cidade onde o juiz almoçava na fazenda do coronel e o delegado devia favor desde sempre. Foi Conceição, quem lembrou de um nome, de vez em quando, que todo mundo da família tratava com aquela mistura de orgulho e estranhamento de quem foi longe e virou outro. Severino nunca tinha pedido favor na vida. Tinha orgulho disso, mas pegou o ônibus com o último dinheiro que tinham no mundo. Foi até a capital sem saber ao certo onde encontrar o primo. E ficou 3 dias dormindo na rodoviária, comendo o mínimo, esperando para conseguir falar com ele. O primo se chamava Zacarias, advogado idealista, recém-formado, com mais vontade de fazer justiça do que carteira de cliente. Ele leu os documentos com os olhos arregalando a cada página. Foi até a janela, olhou para a rua por um tempo. E quando virou, disse apenas: Severino, isso aqui vale ouro, literalmente. E eu vou te ajudar. Mas Zacarias também sabia que ajudar não ia ser simples. Processo pelo tempo que fosse necessário. Sabia que a burocracia, quando acionada por quem tem dinheiro para pagar praguela, andar devagar pode ser mais devastadora do que qualquer ameaça direta. Mas sabia também que os documentos eram sólidos, registrados em cartório, com data, com assinatura, com autenticidade, que nenhum dinheiro podia desfazer. Zacarias tomou o caso sem cobrar. Sobre a área total, acionou o Ministério Público com as evidências de coação econômica e isolamento forçado que a família havia sofrido e encontrou 2 outros advogados jovens que embarcaram na causa por princípio. Porque às vezes a justiça precisa de gente que acredita nela, mais do que a lei exige. O coronel Teodósio ficou furioso. Ameaçou Zacarias pelo telefone. Mandou recado por intermediário. Décadas de coronelismo para pressionar, atrasar, complicar. Mas pela primeira vez, o poder dele bateu num limite. Porque agora havia documentos, havia registro em cartório, havia Ministério Público envolvido. E papel. No Brasil, ainda vale quando alguém tem coragem de segurá-lo até o fim. O processo durou 2 anos. Havia esperança. E esperança que pode ser tirada é o peso mais difícil de carregar. Durante esses 2 anos, Severino continuou levantando toda manhã antes do sol. Continuou indo até a roça, mesmo sem ter o que plantar. Porque a roça era o lugar onde ele conseguia pensar, a satisfação de ver o estrago que estava fazendo. Houve momentos em que Zacarias ligava com notícias ruins, o juiz da comarca havia sido transferido às pressas. Uma testemunha havia recuado depois de uma visita que ninguém viu, mas todo mundo
mundo soube que aconteceu. O processo havia sido engavetado por 30 dias sem explicação formal. Em cada um desses momentos, Severino ouvia em silêncio, agradecia, desligava e ficava parado por um tempo. Até a roça tocava na terra e ficava... Conceição nunca perguntou se ele queria desistir. Ela sabia que ele não ia desistir. Ela só precisava estar perto o suficiente para que ele soubesse que não estava sozinho, e era isso que ela fazia. Em silêncio, com a presença constante que é o amor mais difícil de dar e o mais necessário de receber. Em 1989, numa terça-feira de manhã, chegou uma carta de Zacarias. A sentença tinha saído, direito legal reconhecido sobre toda a área, descrita nos documentos do bisavô, incluindo o lençol freático, incluindo a faixa de beira do riacho, incluindo cada metro que Teodósio tinha tentado comprar, pressionar e tomar. Coronel Teodósio foi multado. Perdeu o prestígio que havia construído em décadas de intimidação silenciosa. A respeitar o que não é seu, eventualmente paga o preço disso. De um jeito ou de outro, Severino leu a carta 3 vezes, dobrou com cuidado, colocou dentro do bolso da camisa, em cima do peito. Chamou Conceição, que veio com as mãos ainda molhadas de lavar roupa. Não disse nada, só mostrou a carta. Ela leu, ficou quieta por um momento, sem se importar com nada, por um tempo longo que nenhum dos dois soube medir. Nenhum dos dois chorou. Tinham chorado muito já, cada um no seu canto e no seu tempo. Agora era outra coisa. Era aquela paz que só vem depois que a tempestade passa. De verdade, não a calmaria que engana no meio, mas a paz do final. Quando você olha para trás e entende que valeu cada dia que você não desistiu. Pegou a broca que havia conseguido emprestada de um vizinho, que voltou a falar com ele depois da sentença. E cavou mais fundo, muito mais fundo do que tinha cavado antes. 3,5 metros abaixo da superfície, a broca tocou água. Água limpa, água fresca, uma água que tinha esperado por todo esse tempo, quieta e escura lá embaixo. Como se soubesse que o momento certo ia chegar. Severino chamou Maria das Dores. Ela veio correndo, ainda com a boneca de pano na mão, com aquele cabelo embaraçado de sempre. Severino encheu um coco com a água que subia do poço. Deu para ela e disse: "Toma." Ela tomou. Fechou os olhos enquanto bebia, como quem saboreia algo que reconhece, mas não lembrava que existia. Abriu os olhos, sorriu do jeito que só criança sabe sorrir, com o corpo inteiro, com a cara inteira, sem nenhuma reserva. Severino olhou para o céu por um momento longo e disse apenas: "Obrigado, pai." Essa cena, a filha com um coco na mão e ele olhando para o céu, ficou na família por décadas, como a imagem do que é possível, quando a gente não desiste, antes de chegar lá. Eu te contei essa história porque ela não é só sobre Severino. Quando a gente guarda o que é valioso, mesmo sem saber exatamente o que tem nas mãos. O bisavô de Severino não sabia que ia salvar a família. 40 anos depois, ele não tinha como saber, ele só fez o que era certo. Registrou, protegeu, escondeu, deixou uma carta e confiou que quem viesse depois ia entender o que precisava, entender quando precisasse entender. Severino não sabia que escavar era a resposta. Não havia nada além de uma voz que ele ouviu no fundo de si mesmo e teve coragem de seguir. A maioria das pessoas ignora essa voz. Acha que é fraqueza ouvir o que não tem explicação racional. Severino não achou. E foi essa diferença que mudou tudo. Zacarias não sabia que um caso do interior, de um homem pobre sem nome conhecido, ia se tornar referência na região para direitos de pequenos proprietários rurais. Mais facilidade. Ter dito não. 3 homens. 3 momentos de coragem que aconteceram em silêncio, sem plateia, sem garantia de resultado. Uma corrente que atravessou gerações sem que ninguém soubesse que estava construindo uma corrente. Isso é legado real. Não é o que você acumula para você mesmo. Não é o quanto você tem quando morre. Acredita que vale a pena plantar. E eu preciso te fazer uma pergunta agora. Uma pergunta que talvez te deixe desconfortável por um momento, mas que vale a desconforto. O que você está guardando? O que você está escavando? Que voz interior você está ignorando porque ela não tem explicação suficiente? Porque os outros vão achar estranha. Porque você mesmo não confia nela ainda. Mora
mora no interior da Paraíba ou no 20º andar de um prédio em São Paulo, existe sempre um lençol freático esperando uma reserva que alguém plantou para você antes de você existir ou que você precisa plantar agora para quem vem depois de você. A questão nunca é se a água existe. A questão é se você tem coragem de escavar fundo o suficiente para chegar nela. Eu preciso que você faça uma coisa agora, não amanhã, não na próxima semana. Agora, celular, e pensa com honestidade. Quem é o Zacarias da sua vida? Quem é aquela pessoa que você deixou de ligar porque o momento nunca parece certo? Que porta você deixou de bater com medo de incomodar, com medo de parecer fraco, com medo de precisar? Severino quase perdeu tudo por não querer pedir ajuda. Quase deixou a família inteira afundar por orgulho. E o orgulho quase venceu porque parecia mais digno do que a necessidade. Fraqueza nunca foi pedir ajuda. É reconhecer que você não foi feito para carregar tudo sozinho, que ninguém foi, que a força de uma família, de uma comunidade, de uma corrente de pessoas sempre foi maior do que a força de um único homem tentando resolver tudo em silêncio e orgulho. O sertão ensina isso de um jeito difícil, mas ensina. Liga para essa pessoa hoje. Manda uma mensagem, bate nessa porta. Às vezes, o primeiro passo é só dizer: eu preciso de ajuda, sem saber ainda qual ajuda é essa. Zacarias entendeu o caso quando Severino apareceu na porta, com uma lata enferrujada e um olhar de quem não tinha mais margem. Sua pessoa vai entender também. Se essa história te tocou, se você sentiu alguma coisa no peito em algum momento, enquanto ouvia, eu preciso que você compartilhe agora, que você sabe que está no 3º ano de seca e ainda não encontrou o lençol freático dela, porque às vezes o que falta para alguém não é coragem, é só saber que a água existe. E você pode ser quem conta isso. Você pode ser o Zacarias de alguém hoje, com um clique, sem custo, sem complicação. Só passando adiante uma história que merece chegar em mais gente. E isso vira uma corrente. E corrente no sertão, quando bem construída, aguenta a tempestade. E se você quer continuar nessa jornada comigo, ouvindo histórias que não aparecem no jornal, que não são ensinadas na escola, mas que moldam quem a gente é de um jeito que poucos conseguem explicar, então me segue agora e ativa o sininho, porque tem muito mais vindo por aí, mas que todo mundo reconhece pela vida, porque toda vida que resiste tem algo universal, que vai além do lugar e da época em que aconteceu. A história de Severino não foi ensinada em nenhuma escola, não virou livro, não virou filme, algo que vai servir de verdade. Tem gente que passa a vida inteira procurando o segredo dos que conseguem. Assiste a vídeo, lê livro, compra curso, e o segredo de Severino não estava em nenhum desses lugares. Estava numa lata enferrujada, enterrada 3 metros abaixo da superfície, colocada lá por alguém que nem ia estar vivo para ver o resultado. O segredo era a consistência de quem fez a coisa certa sem saber se ia funcionar, sem garantia de colheita. Era o amor de quem pensou em quem vinha depois, antes de pensar em si mesmo. O sertão não é um lugar. O sertão é uma condição. É o momento em que a terra racha. O céu não abre e a gente tem que decidir se escava ou desiste. Todo mundo chega nesse momento. E a diferença entre quem atravessa e quem não atravessa, quase sempre, não é talento, não é sorte, não é quem conhece ou quanto tem na conta. É se a pessoa ouve a voz que manda escavar. E se ela tem coragem de pegar a enxada, mesmo sem saber o que vai encontrar lá embaixo, mesmo sem garantia, mesmo com o vizinho que fechou o portão e o armazém que cortou o crédito e o padre que parou de visitar. Você carrega um pedaço de sertão dentro do peito. Também carrego, e é exatamente por isso que a gente está aqui. Obrigado por ouvir. Te vejo no próximo.